A escrita fenícia, a ancestralidade da escrita aramaica hebraica. As inscrições proto-cananitas datadas do século XIII a.C. possuíam um número reduzido de sinais. Já naquele tempo, o número de consoantes nos dialetos cananitas ocidentais diminuíram. Em meados do século XI a.C., os hieroglifos cananitas haviam se tornado letras, sinais lineares, isto é, cada letra foi desenvolvida a partir de um pequeno número de linhas retas ou curvas, e as imagens se converteram em imagens abstratas. Esta escrita foi utilizada pelos cananeus que habitaram a região da Fenícia. Os pesquisadores nomearam a escrita da primeira metade do século XI a.C. de escrita fenícia. Nesta época, os fenícios utilizavam 22 letras, sinais do alfabeto proto-cananita, que era composto somente de consoantes. Vogais não eram indicadas. Foi também neste período que a direção da escrita, da direita para a esquerda, e a posição das letras foram fixadas. Os fenícios eram uma nação constituída por mercadores e marinheiros que deixaram a sua marca através do Mediterrâneo. Inscrições fenícias foram encontradas em numerosos lugares nesta área. As inscrições fenícias mais antigas são fragmentárias e são encontradas nas regiões de Nora, Sardenha e Creta. Inscrição fenícia no caixão de Ahriman, datada de 1000 a.C. Inscrição de Quilamua, de Zincirli, datada do século IX a.C. A expansão da escrita fenícia. A escrita fenícia expandiu-se e foi utilizada por numerosos dialetos nas regiões próximas da Fenícia. Desta forma, as inscrições de Haddad e Panamua, encontradas em Zincirli, hoje Berlim, são escritas em um dialeto local de Chamal, também chamada de Yaudi, e em uma escrita fenícia datada do 8º século a.C. Entre os povos que adotaram o fenício como tipo de escrita estão os hebreus e os arameus. Uma inscrição bilíngue em acadiano e aramaico em uma estátua recentemente descoberta em El-Faharieh, na Síria, possui antigas letras fenícias. Os pesquisadores estão em desacordo em relação à sua datação. Alguns dizem que é anterior ao século XI a.C. e outros, guiados por outros critérios, sustentam uma datação posterior ao século IX a.C. Inscrições aramaicas dos séculos VIII e IX a.C. também foram escritas em escrita fenícia. Entre elas está uma inscrição do IX século a.C. em um pedaço de marfim de Arlan Tash, como também inscrições em espólios do mesmo período. Todas elas mencionam o nome do rei Hazael. Também possuímos a inscrição de Alepo de Bar Haddad, que data aproximadamente da primeira metade do IX século a.C. E a mais recente descoberta arqueológica, a inscrição de Tel Dan, que menciona a casa de Davi, e mais 2 que governaram em Israel e na Judéia na primeira metade do IX século a.C. E aqui a gente tem a famosa inscrição de Tel Dan, datada do IX século a.C. e que menciona a casa de Davi. A gente observa aqui a inscrição Beit Dawid ou Beit David e a expressão Melech Israel, Melech Israel, indicando aí a existência dessa casa de Davi. E esse é um achado arqueológico muito importante em relação aos textos da Bíblia hebraica, principalmente aí confirmando a existência dessa dinastia. A gente observa Tel Dan, datada do século IX a.C., 850 anos antes do nascimento do ungido. Aqui a gente vê uma representação feita pela Adi Ardenne e aqui a peça.